10 Mandamentos de Deus, e seus significados. O que são os 10 Mandamentos de Deus? Na Bíblia, existem os 10 Mandamentos, ou Decálogo, que consistem em 10 regras dadas por Deus ao seu povo, para que tivessem uma vida mais feliz e próspera. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés, que os escreveu em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos se encontram em Êxodo 20. A palavra mandamento tem origem no verbo mandar, que significa ordem ou regra. Um mandamento é uma voz de comando, preceito ou mandado. Leitura dos os 10 mandamentos de Deus. 1. Não terás outros deuses além de mim. 2. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. 3. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. 5. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Significado de cada um dos 10 mandamentos. 1. Não terás outros deuses além de mim. O maior de todos os mandamentos diz que Deus é único e deve ser amado acima de tudo. Ou seja, não se deve pôr o Senhor em segundo lugar. Devemos viver conforme a sua lei e jamais buscar fora dela, seja em superstições ou outras crenças, as respostas para as questões da existência. 2. Não farás para ti nenhum ídolo. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Êxodo 24:5. Este mandamento diz que nada substitui Deus. Por isso, não se deve adorar ídolos no lugar do Senhor. A Igreja Católica e as denominações protestantes possuem diferentes interpretações para este mandamento. Os protestantes levam a regra ao pé da letra e não fazem uso de imagens. Já os católicos afirmam que a veneração das imagens não pode ser confundida com a adoração ao Criador. Isso porque a veneração de imagens de santos, por exemplo, seria um caminho de acesso a Deus, não a sua substituição. 3. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Este mandamento chama a atenção para o respeito a Deus e às coisas sagradas. Abusar e brincar com o nome do Senhor é atitudes consideradas desrespeitosas. 4. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Este preceito diz que é preciso guardar um dia na semana para o descanso e para o culto a Deus. Para os judeus, o dia de inatividade semanal é o Shabat, descanso.
Em geral, o cristianismo considera o domingo como o dia do Senhor, por ser o dia da ressurreição de Cristo. Para os cristãos, o mandamento tem a ver com a importância do descanso. 5. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20:12. Devemos honrar pai e mãe, pois são eles que nos dão a vida e nos transmitem o conhecimento de Deus. Os pais, de certa forma, simbolizam a presença divina na vida do indivíduo. 6. Não matarás. Este mandamento, presente em Êxodo 20:13, trata de um valor fundamental, a vida. Portanto, está implícita a ideia de que a vida humana é sagrada, pois foi criada pelo Senhor. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raça, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5:21-22. Quando Jesus disse, eu, porém, vos digo, não estava anulando o mandamento ou acrescentando-lhe algo, antes, estava oferecendo uma compreensão mais completa da razão pela qual Deus o estabelecera. Moisés disse, não matarás. Jesus ensinou que não devemos sequer nos irar a ponto de odiar alguém, pois já teríamos cometido o assassinato em nosso coração. Os fariseus conheciam o mandamento e, não tendo literalmente assassinado uma pessoa, sentia que obedeciam. Contudo, estavam tão irados com Jesus, que logo conspirariam e planejariam a morte dele, embora delegassem a outros o ato de tirar-lhe a vida. Quando deixamos de identificar o intento da palavra de Deus, quando reduzimos as nossas regras de condutas, sem procurar entender a razão pela qual ele estabeleceu os mandamentos. Ou porque guardar apenas as regras, fechando nossos olhos para o intento de Deus ao criá-las. Matar é um pecado terrível, mas a ira também é, porque viola outro mandamento de Deus, neste caso, refere-se a uma fervorosa e remoída amargura contra alguém. É uma emoção perigosa que sempre ameaça tornar-se algo fora de controle, levando à violência, à mágoa, ao aumento da tensão mental e ao dano espiritual agradável a Deus. Talvez você já se sentisse orgulhoso por não ter atacado violentamente alguém e dito o que realmente tinha em mente. O autocontrole é bom, mas Cristo também desejava que controlassem os nossos pensamentos. Jesus disse que somos responsáveis por todos os nossos pensamentos, nossas palavras e atitudes. 7. Não adulterarás. Este mandamento, que está em Êxodo 20:14, fala da proibição do adultério, relação extraconjugal, e da proteção do casamento, o sacramento que dá origem à família. Para os cristãos, o adultério é uma ofensa grave, já que fere a aliança sagrada feita diante de Deus. Em Mateus 5:27-28, vê-se que o pecado pode existir em pensamento, mesmo antes da realização do adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5:27-28. No Antigo Testamento, a lei assegura que é errado ter relações sexuais com alguém entre o casal. Mas Jesus disse que o desejo de ter relações sexuais com outra pessoa que não seja a esposa ou o marido, é considerado por Deus adultério, portanto, é um pecado. Jesus enfatizou que se o ato de adultério é errado, a intenção também o é. Ser fiel ao cônjuge com o corpo, mas não com o pensamento, é quebrar a confiança que é tão vital para um casamento forte. Jesus não condenou o natural interesse pelo sexo oposto ou mesmo o desejo sexual saudável, e sim a tornar a mente, deliberada e repetidamente, repleta de fantasias malignas, que poderiam vir a ser colocadas em público. Alguém pode cogitar, se os pensamentos luxuriosos já constituem pecado, porque as pessoas não devem ir em frente e transformar as fantasias em realidade.
Colocar em prática os desejos pecaminosos é uma atitude prejudicial por vários motivos. 1. Faz com que as pessoas procurem desculpas para seus pecados, ao invés de pararem de pecar. 2. Destrói os casamentos. 3. É uma rebelião deliberada contra a palavra de Deus. 4. Sempre vai magoar outra pessoa além de pecar. As ações pecaminosas do que os desejos pecaminosos, por isso estes não devem ser colocados em prática. Mas tais desejos pecaminosos também são prejudiciais à obediência de Deus. Se não forem reprimidos, resultarão em atitudes erradas, e faz com que as pessoas se afastem de Deus. 8. Não furtarás. Este mandamento, em Êxodo 20:15, diz expressamente que é errado apossar-se dos bens alheios. Isso inclui qualquer tipo de furto, roubo, fraude, extorsão, sequestro ou ato de corrupção. Em Marcos 10:19, são retomados alguns dos mandamentos, dentre os quais aquele que condena o furto. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 10:19. 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Este mandamento reprova a acusação de alguma pessoa por aquilo que ela não fez. Portanto, pode-se dizer que ele trata da calúnia, da mentira, da fofoca e da difamação. Faltar à verdade configura uma violação moral grave diante de Deus. 10. Não cobiçarás. Este mandamento, em Êxodo 20:17, trata do pecado da inveja ou cobiça, a insatisfação com aquilo que se tem e o desejo de ter o que não é seu. Há uma passagem sobre isso em Deuteronômio 5:21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deuteronômio 5:21. O mandamento mais importante. A Bíblia revela um episódio no qual Jesus é interrogado a respeito do mandamento mais importante de todos. Cristo respondeu que o mais importante é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O segundo mais importante é: ame o seu próximo como a si mesmo. Estes dois mandamentos são conhecidos como a regra de ouro, porque quem conseguir cumpri-los, certamente também cumprirá os 10 mandamentos expressos no Antigo Testamento. O segundo, que fala do amor ao próximo, também é muitas vezes descrito como o novo mandamento, graças à passagem bíblica em João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13:34. Origem dos 7 pecados capitais. Os pecados capitais surgiram no século IV, numa lista elaborada pelo monge grego Evagrio Pontico, no ano 345 a 399. O objetivo desse monge ao criar uma lista de pecados era fazer um levantamento dos principais vícios que atrapalham uma rotina voltada ao exercício espiritual. Portanto, os 7 pecados capitais não surgiram na Bíblia, embora todos eles estejam intimamente associados a passagens bíblicas. Numa leitura atenta da Bíblia, podem-se encontrar referências a cada um dos 7 pecados, mas não se encontrará em parte alguma o nome 7 pecados ou algo que se assemelhe a uma lista dos mais graves vícios que afastam os cristãos da graça de Deus. De acordo com a doutrina católica, os pecados capitais são a fonte de todos os vícios. Eles estão na origem de todas as ações pecaminosas conhecidas. Atualmente, são reconhecidos os seguintes pecados capitais: soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Mas a lista de pecados capitais variou ao longo do tempo. A primeira lista, por exemplo, trazia 8 em vez de 7 pecados, sendo que um deles é o vício da tristeza, que já não consta das listas atuais. A formulação original do monge Evagrio Pontico ganhou contornos oficiais só no século VI, quando o Papa Gregório I, no ano 540 a 604, escreveu a sua própria lista.
Ela continha os seguintes pecados: inveja, ira, avareza, gula, luxúria, tristeza e vanglória. Como se pode ver, na lista de Gregório os pecados são reduzidos a 7. Mantém-se 2 pecados que já apareciam na lista original, a tristeza e a vanglória, vaidade. Exclui-se o pecado da preguiça e adiciona-se a inveja, que se mantém até hoje. A lista de Gregório é menor porque ele decidiu excluir o orgulho, elevando-o à categoria de senhor de todos os pecados. O responsável por apresentar a lista que conhecemos hoje é o frade católico Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Ele fez uma revisão das listas anteriores e apresentou a lista definitiva dos 7 pecados capitais. Soberba, orgulho ou vaidade excessiva. A soberba é o principal pecado. É o pecado cometido por Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Seu oposto é a humildade. Avareza é o apego exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. Seu oposto é a generosidade. Inveja é a tristeza pelas conquistas dos outros. Seu oposto é a caridade, o desapego. O primeiro homicídio, narrado no Antigo Testamento, é provocado pela inveja que Caim sentia por Abel. Ira é raiva, fúria, descontrole que pode levar à violência. Seu oposto é a paciência. Luxúria é a busca excessiva dos prazeres sexuais. Seu oposto é a castidade. Gula é o desejo exagerado de comer e beber. Seu oposto é a moderação. Preguiça, falta de vontade em atividades, físicas ou mentais, que exigem esforço. O oposto da preguiça é a ação, o esforço. Tomás de Aquino usou o termo assídia, tipo de tristeza, apatia, tédio, torpor. Mas com o tempo prevaleceu o uso do termo preguiça. A palavra capital vem do termo latino caput, que significa cabeça. Isso significa que os pecados capitais são os líderes, os chefes de todas as ações pecaminosas. Eles estão na origem de todas as faltas. Por isso que se diz que os 7 pecados não são ações concretas, mas tendências humanas ao vício. Assim, uma pessoa pode cometer um assassinato guiado pela ira. A inveja pode estar por trás de atos de crueldade e trapaças. Manifestações de egoísmo e falta de caridade são fruto da avareza. Todos os defeitos humanos, segundo a ótica cristã, são derivados de cada um dos 7 pecados, que podem ser encarados como tendências para o vício. Essas tendências, por sua vez, têm a ver com a natureza pecadora dos seres humanos, cuja origem está no pecado original cometido por Adão e Eva. Assim como a falta cometida por Adão e Eva no paraíso, todo pecado pode ser encarado como uma transgressão à vontade divina. Significado de soberba. O que é soberba? Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. Soberba é um substantivo feminino, do latim supervia, que significa elevação, presunção, orgulho. Soberba é uma manifestação negativa que denota pretensão de superioridade, podendo se manifestar individualmente ou em grupo, externada em manifestações ostensivas para menosprezar e massacrar os indivíduos considerados, por eles, como seres inferiores. O racismo, a xenofobia, o elitismo, o corporativismo, são comportamentos que se caracterizam pela soberba. Soberbo é aquele indivíduo considerado orgulhoso, altivo, que está dominado pela arrogância. É também um adjetivo que qualifica aquele que é mais alto ou está mais elevado que outro, que tem soberba, vaidoso, grandioso, sublime, magnífico, belo. Para a Igreja Católica, soberba é um dos 7 pecados mortais, e contra ela se prega a virtude da humildade, da modéstia. Significado de avareza. O que é avareza? Avareza é um substantivo feminino que significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza.
A avareza é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a sovinice, a insignificância e miserabilidade. No Brasil, diversos adjetivos, muito deles populares, são usados para caracterizar aquele indivíduo que tem avareza, que tem excessivo apego ao dinheiro, entre elas, avarento, agarrado, avaro, casquinha, esganado, fominha, forra-gaitas, fuinha, gaveteiro, ginja, mão fechada, mesquinho, migalheiro, miserável, muquirana, pão duro, sórdido, sovina, tacanho, tranca, unha de fome, vilão, etc. O substantivo usura, que significa lucro exagerado, é usado em algumas regiões do Brasil para designar avareza, sovinice, ambição. O substantivo tenacidade, que é a qualidade do que é tenaz, no sentido figurado, significa apego obstinado a uma ideia, avareza. Inveja. O que é a inveja? Inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. A inveja é o desejo constante que algumas pessoas sentem ao almejar a todo custo as conquistas da vida alheia, é desejar o que o outro possui ou realiza. A inveja está intimamente ligada ao ciúme, no momento que produz desgosto ou tormento ao indivíduo que almeja possuir algo que pertence a outro indivíduo. A expressão popular dor de cotovelo é usada para indicar que alguém está com inveja ou ciúme do outro, pois perdeu algo ou alguém para outra pessoa. Para a Igreja Católica, a inveja é um dos 7 pecados mortais e contra ela se prega a virtude da caridade e o amor ao próximo. Alguns objetos são usados como amuleto ou talismã contra a inveja e o mal-olhado, entre eles, o olho grego, o pé de coelho, a figa, a ferradura, etc. Acredita-se que eles podem trazer sorte e proteger as pessoas de qualquer energia negativa direcionada pela inveja e mal-olhado. Orgulho. O que é orgulho? Orgulho é um sentimento gerado pelo reconhecimento do valor de uma pessoa ou de algo, em geral, relativa a si próprio ou a alguma conquista pessoal. A palavra é repleta de sentido e pode ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo do contexto e do sentimento que representa. O orgulho é um termo pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, qualidades e ações. Algumas vezes, utiliza-se o termo pavonear, para se referir ao comportamento da pessoa que ressalta em excesso suas qualidades, fazendo uma alusão à cauda de um pavão. Também se torna pejorativo quando esse excesso impede que a pessoa reconheça seus próprios erros, consiga pedir ou aceitar ajuda. Uma pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Neste caso, o oposto do orgulho é a humildade ou a modéstia. A palavra tem origem no termo orgulho que, do idioma catalão, a característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Também pode significar altivez, brio, pundonor, dignidade e soberba. O termo assume um significado positivo quando está relacionado à dignidade de uma pessoa ou ao sentimento positivo em relação a outro indivíduo. O orgulho, positivo, pode se referir ao sentimento de satisfação gerado por uma realização, pela admiração ou reconhecimento de um feito de pessoa próxima, exemplo, ter orgulho de alguém. Nesse caso, o oposto de orgulho é a indiferença ou o despeito. Orgulho também assume um sentido positivo quando utilizado por grupos minoritários, discriminados ou marginalizados para elevar suas próprias características e como demonstração de resistência. Por exemplo, o orgulho negro ou a parada do orgulho LGBT. Significado de preguiça. O que é preguiça? Preguiça é um substantivo feminino com origem no termo em latim pigritia, é uma característica ou atitude que demonstra pouca disposição para o trabalho, ou aversão ao trabalho. Está também relacionada com negligência, indolência, mandríase, demora ou lentidão em praticar qualquer ação.
A preguiça se revela através da morosidade em cumprir algum trabalho, seja ele físico ou mental. Apesar de não ser considerada uma doença, a preguiça ou falta de atividade pode ser um sintoma característico de algumas patologias. Uma pessoa que gosta de se levantar tarde ou gosta de ficar na cama pode ser considerada preguiçosa. Em inglês, a palavra preguiça é traduzida como laziness ou sloth, sendo que esta última é também usada para designar o bicho preguiça. Preguiça também é o nome dado à corda que dirige o peso dos guindastes, para que este não toque na parede ou não fique preso. No âmbito da serralharia, a preguiça é um aparelho no qual é possível pousar ou encostar uma barra de ferro que está sendo trabalhada. A preguiça também pode ser o pau onde estão presas as cangalhas da moega, peça de um moinho, numa tafona, engenho usado para moer grão. A Igreja Católica classifica a preguiça como um dos 7 pecados capitais. A Bíblia, apesar de não enumerar os 7 pecados capitais, adverte o povo contra o perigo da preguiça no livro de Provérbios. Bicho preguiça. No contexto da zoologia, a preguiça é um animal pertencente à ordem dos Chenartrus, e são uma família de mamíferos sul-americanos adaptados a viver nas florestas suspensos das árvores, que eles trepam. As preguiças se alimentam de folhas e os seus movimentos são muito lentos. Elas não possuem os dentes incisivos e possuem garras fortes e longas, muito arqueadas nos 4 membros, que permitem que elas durmam suspensas sem qualquer esforço muscular. As mais conhecidas são a preguiça de 2 dedos ou o nau, que alcança 70 centímetros de comprimento e vive no norte da América do Sul, e a preguiça de 3 dedos, que alcança 50 centímetros de comprimento e vive na América do Sul e Central. Significado de luxúria. O que é luxúria? Luxúria é um substantivo feminino com origem no latim luxúria e significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. A luxúria vista como um vício é o oposto da castidade, e é vista como uma satisfação desregrada dos desejos sexuais. Para muitas pessoas, a luxúria tem uma conotação negativa, porque indicam que usar a capacidade sexual sem a razão causa o desprestígio das características únicas da sexualidade. Vários autores também afirmam que a luxúria prejudica o desenvolvimento harmonioso da personalidade, porque atua como uma força contrária em relação à dignidade do ser humano. De acordo com o catolicismo, a luxúria é um dos 7 pecados capitais, porque indica uma atitude de amor aos prazeres da carne e a comportamentos sexuais exagerados e muitas vezes promíscuos. Quem vive uma vida de luxúria é classificado como luxurioso ou lascivo. No Brasil, em linguagem informal, a palavra luxúria serve para designar o esperma e o cio. No âmbito da botânica, luxúria consiste no viço dos vegetais ou exuberância da seiva. Relativamente ao mundo artístico, a palavra luxúria é frequentemente um tema abordado em músicas e livros, como por exemplo, a trilogia Luxúria, da autoria da escritora estadunidense Eve Berlin. Significado de lascívia. O que é lascívia? Lascívia significa sensualidade, libidinagem, luxúria. É uma característica de quem tem despudor, quem tem modos libertinos, libidinosos, quem tem propensão para a sensualidade. Lascívia é um substantivo feminino que se refere à qualidade de lascivo, que tem caráter lascivo, ou seja, que é sensual, libidinoso, desregrado, brincalhão, travesso. Frequentemente a palavra lascívia está relacionada com a palavra volúpia, que significa o grande prazer dos sentidos, ou o grande prazer em geral e o grande prazer sexual. Lascívia na Bíblia. Para os estudiosos da Bíblia, a palavra lascívia é interpretada como impureza, impudor. O comportamento lascivo vai além do pecado e envolve o desprezo pelo que é certo. Que eu tenha que chorar por muitos que pecaram no passado e ainda não se tenha convertido da impureza, da fornicação e dos vícios que antes praticavam. 2 Coríntios 12:21.
Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Gálatas 5:19-21. Significado de concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Etimologicamente, este termo se originou a partir do latim concupiscens, que significa o que tem um forte desejo, que deriva da palavra concupere, que quer dizer ter forte desejo. De acordo com algumas doutrinas religiosas, como o cristianismo, por exemplo, a concupiscência é sinônimo de libertinagem ou lascividade carnal. Esta ação, consequentemente, é tida como um pecado. Concupiscência da carne. A concupiscência da carne, no âmbito religioso, caracteriza o uso do desejo e prazer sexual como único sentido para a vida. Este comportamento seria de desagrado para Deus, segundo os religiosos. A Bíblia cristã ainda fala sobre a concupiscência dos olhos, que seria o desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação das pessoas. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 2:16-17. Este conteúdo foi útil? Sim, não? Compartilhe. Envie para seus amigos. Escrito por Bispo Pedro Alves.